Aleluia, nesta manhã vamos falar acerca de duas mulheres abençoadas por Deus. Mulheres essas que, aleluia, Deus preparou aí para elas tudo o que elas necessitavam, não é verdade? Eu quero convidar você a abrir tua Bíblia no livro de Ruth, amém? Quero dar algumas informações essenciais deste livro. O propósito para qual esse livro foi criado: mostrar como três pessoas permanecem fortes em seu caráter e fiéis a Deus, mesmo enquanto a sociedade ao seu redor desmoronava. Então, a primeira lição para qual esse livro foi criado é esta. O autor do livro desconhecido. Alguns pensam que foi Samuel, mas evidências internas sugerem que provavelmente foi escrito após a morte dele. A data da sua criação. Algum tempo depois dos juízos, 1375 a 1050 a.C. O panorama do livro. Um período obscuro na história de Israel, quando as pessoas viviam para agradar a si mesmas e não a Deus. Juízes 17:6. Versículo-chave. Disse, porém, Ruth: Não me intes para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu. Aonde quer que pousares a noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus, o meu Deus. Amém? Pessoas-chave nessa história: Ruth, Noemi e Boaz. Lugares-chave: Moabe e Belém. Quando alguém diz, deixa-me contar sobre a minha sogra, esperamos algum tipo de declaração negativa ou anedota humorista, pois muitas delas têm sido alvo de ridicularização ou comédia. O livro de Ruth, porém, conta uma história diferente. Ela amou a mãe de seu esposo, Noemi. Recentemente viúva, Ruth implorou ficar com sua sogra, onde quer que ela fosse. Embora isso significasse deixar sua própria pátria, com sinceridade, Ruth diz: O teu povo é o meu povo, o teu Deus é o meu Deus. Noemi concordou e as duas viajaram juntos para Belém. Não é dito muito sobre Noemi, e não se quer, a não ser que amava e cuidava das noras. Não é dito muito sobre ela, mas nós conhecemos essa mulher através da história de Ruth. Obviamente, a vida dela foi um poderoso testemunho para a realidade do Senhor. Ruth foi atraída para ela e para o Deus dela. Nos meses que se sucederam, o Todo-Poderoso levou esta jovem viúva moabita a um homem chamado Boaz, com quem posteriormente se casou. Como resultado, ela tornou bisavó de Davi e ancestral do Messias, que profundo impacto teve a vida de Noemi. O livro de Ruth é também a história da graça de Deus em meio às difíceis circunstâncias. Este fato ocorreu no tempo do juízo, em períodos de desobediência, idolatria e violência. Mesmo no momento de crise e o mais profundo desespero, existem aqueles que seguem a Deus. Através deles, o Senhor proverá maravilhas. Não importa quão desencorajador ou antagônicos possa parecer o mundo, sempre haverá pessoas que temem a Deus. Ele usará qualquer um que esteja pronto a receber o seu propósito. Ruth era moabita, Boaz, descendente de Raabe, uma antiga prostituta de Jericó. Não obstante, sua linhagem deu origem à família através da qual o Messias veio ao mundo. Amém? Então, vemos essa história maravilhosa. Vemos que ela permaneceu fiel a Noemi. Ruth respiga no campo de Boaz. Ruth segue o plano de Noemi. Ruth e Boaz se casam. Quando conhecemos Ruth, ela é uma viúva sem perspectiva de vida. Acompanhamos sua união com o povo de Deus e a colheita no campo e o risco de sua honra em eira de Boaz. Finalmente, a vemos tornar-se a esposa dele.
um retrato de como chegamos a Cristo. Começamos sem esperança e somos estrangeiros rebeldes sem parte do reino de Deus. Então, quando arriscamos tudo e colocamos nossa fé em Cristo, Deus nos salva, perdoa e reconstrói nossas vidas e nos concede bênçãos que durarão por toda a eternidade. A redenção de Ruth, através de Boaz, é um retrato da nossa remissão através de Cristo. Amém? Louvado seja Deus. Então está aí a introdução do livro de Ruth, né? Fidelidade. Ruth nos mostra a sua fidelidade para com Deus e também para com a sua sogra. A fidelidade de Ruth para com Noemi é um grande exemplo de amor e lealdade. Ruth, Noemi e Boaz também são fiéis ao Senhor e às suas leis. Ao longo da história, vemos a fidelidade de Deus para com seu povo. A generosidade dela. Ruth demonstrou grande generosidade a Noemi. Em troca, Boaz revelou uma bondade a Ruth, uma pobre e desprezada moabita. Deus revelou uma misericórdia para com Ruth, Noemi e Boaz, quando os uniu para seus propósitos. A integridade. Ruth demonstrou grande caráter moral mediante sua lealdade a Noemi, ao romper com os costumes de sua terra e ao trabalhar duro nos campos de cevada. Boaz mostrou integridade em seus padrões morais, sua honestidade e cumpriu seu compromisso. A proteção. Vemos o cuidado e a proteção de Deus sobre a vida de Noemi e Ruth. Seu controle supremo, acima de todas as circunstâncias, proporcionaram-lhes garantia e segurança. O Senhor conduz as mentes e as atividades das pessoas para cumprir seus propósitos. Prosperidade e bênção. Ruth e Noemi chegaram a Belém como pobres viúvas, mas logo tornaram-se prósperas através do casamento de Ruth com Boaz, as quais tornaram-se bisavãs do rei Davi, mas a maior bênção não foi o dinheiro, o casamento ou a criança, mas a qualidade do amor e respeito entre Ruth, Boaz e Noemi. Importância. A vida de Ruth foi guiada pela fidelidade a Deus e às pessoas que conhecia. Para sempre leais e amorosas em nossos relacionamentos, devemos imitar a fidelidade do Senhor em nossas relações com as pessoas. Assim como Boaz demonstrou a sua generosidade ao comprar de volta a terra para garantir a herança de Ruth e Noemi, Cristo mostrou a sua bondade ao morrer por nós para renascer a nossa vida, para assegurar a nossa vida eterna. A misericórdia de Deus deve nos motivar a amá-lo e honrá-lo. Ao experimentarmos a fidelidade e a generosidade de Deus, devemos também demonstrar integridade, assim como os valores através das quais Ruth e Boaz viveram, contrastavam com a cultura retratada em Juízes. Nossas vidas também devem distinguir-se do mundo ao nosso redor. Não importa o quão devastadora possa ser a nossa presente situação, nossa esperança está em Deus. Seus recursos são infinitos. Precisamos acreditar que o Senhor pode trabalhar na vida de qualquer pessoa que seja um rei ou um estrangeiro em terra estranha. Confie em sua proteção. Tendemos a pensar sobre bênçãos em termos de prosperidade e não na alta qualidade dos relacionamentos que Deus nos proporciona. Não importa a nossa situação econômica, podemos amar e respeitar as pessoas que o Senhor tem trazido às nossas vidas. Ao fazer isso, damos e recebemos bênçãos. O amor é a maior bênção. Aleluia. Louvado e agradecido seja o nome do Senhor. Agora vamos para Ruth, capítulo 1, versículo 16. Vamos entrar no livro, no texto, no tema de hoje. Estamos na série Mulheres da Bíblia. Hoje é o dia de falarmos sobre a Ruth e Noemi, né? Ambas juntas, porque não tem como falar de uma e não falar da outra. Então, são mulheres que nos deixou uma história louvável de ser observada, aleluia, de ser seguida.
palavra diz assim no versículo 16 de capítulo 1 de Ruth. Disse, porém, Ruth, não me incites para que te deixe e me afaste de ti, porque aonde quer que tu fores, irei eu, e onde quer que pousares à noite, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Amém? Ruth era uma mulher moabita, uma mulher, aleluia, que até então tinha ficado viúva, como todos nós conhecemos a história. Ruth era uma pessoa, aleluia, aos olhos da sociedade, perdida. Mas só que Deus escolhe os perdidos. Deus escolhe aqueles que ninguém dá nada e faz dele um grande homem, uma grande mulher, para mostrar o seu poder, a sua força. Ele age no sobrenatural. O homem age no natural, mas o nosso Deus, ele trabalha com o sobrenatural. E é por isso que nessa manhã nós estamos aqui, para adorar e bem dizer o nome daquele que é rei em todo o tempo. A sua majestade, ele não divide com ninguém. A sua glória, o Senhor não divide com ninguém. Então nós temos que estar atentos e ver a misericórdia de Deus nos alcançando todos os dias. Muitas das vezes estamos tão cegos, amados, que não conseguimos ver o que Deus tem feito para as nossas vidas, o que nós temos recebido do Senhor. A ingratidão, ela nos cega. Você pode fazer tudo, mas ao mesmo tempo você não consegue ver nada. Por quê? Você está com os olhos fechados para a vida espiritual, para o lado espiritual. Ruth e a sua sábia escolha. Diz, porém, Ruth, não me existe para que deixe e não me obrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu. Aonde pousares, ali pousarei eu. Teu povo é meu povo, e o teu Deus, o meu Deus. Ruth nasceu em Moabe, uma terra pagã e imoral. O Deus de seu povo era Moloque, representado por um malvado ídolo com seu corpo humano de ferro, a barriga oca, onde se colocava brasas ardentes e fogo, para que seus braços estendidos ficassem incandescentes. E buscando a prosperidade e a abundância na colheita, os sacerdotes colocavam as crianças moabitas vivas naquele braço, rubros, entregando-as em sacrifício a Moloque, ruflando os tambores para abafar os gritos dos pequeninos. Era um culto satânico e cruel, como a contenda em todas as nações ao redor de Israel. Ruth, entretanto, teve a felicidade de se casar com um judeu chamado Malom. Este era filho de Emimeleque e Noemi. Estavam morando em Moabe por causa da fome que viera sobre a sua terra, Belém, da Judéia. Ruth viera fazer parte de uma família feliz e especial, principalmente por causa da sua fé no Deus invisível de Israel. Ela ouvia, maravilhada, as histórias do povo de Israel, como Deus tirara seu povo do Egito com a mão forte e braços estendidos. Ouvia sobre a travessia do Mar Vermelho, como passaram os pés enxutos, 2 milhões de pessoas e com a água se fecharam sobre o exército egípcio que se perseguia. Como Deus enviara maná, um alimento vindo do céu para alimentar e fortalecer e trazer saúde para tão grande multidão no deserto por 40 anos. Ela ouvia sobre as conquistas de Josué, como Deus lidera a cidade fortificada de Jericó de maneira sobrenatural. E com todos esses testemunhos da história e da provisão para o seu povo, Ruth creu de todo o seu coração e fez do Deus de Israel o seu Deus. O tempo foi passando rapidamente em Moabe e a tristeza do luto bateu à porta de Ruth. Morreram os 3 homens da família, Elimeleque, seu sogro, seu esposo Malom e o cunhado Quilom, esposo de Orfa. Também Moabita. Eram 3 viúvas a chorar diante de tão grande perda. Noemi, a sogra de Ruth, resolveu voltar para sua terra, Belém da Judéia. Ela se despediu de suas noras, dizendo-lhes que nada mais restava para ela naquela terra de Moabe, e que ambas, por serem ainda jovens, deveriam voltar à casa de seus pais e continuar vossas vidas. Quem sabe ainda encontraria um bom casamento entre os moabitas. Noemi não tinha mais filhos para lhes dar e ter descendência ali em Moabe. Orfa voltou para sua parentela, despedindo-se com lágrimas de sua bondosa sogra, porém Ruth resolveu continuar em sua companhia. Ruth havia feito uma escolha radical em sua vida e não abriria mão do que havia conquistado. Ela escolhera ser uma adoradora de Deus de Israel.
Ela conhecera o amor e o cuidado desse Deus glorioso como seu povo por meio da sua história. E agora cria que poderia confiar em sua bondade e misericórdia. Ela se apegou à sogra dizendo: não me insistes para que eu te deixe, e não me abrigo, e não me abrigue a não seguir-te, porque aonde quer que fores, irei eu, e onde que pousares, ali pousarei eu. O teu povo é o meu povo, o teu Deus o meu Deus. Havia no rosto de Ruth uma forte convicção e ela assumiria uma identidade naquela família. Quaisquer que fosse a circunstância ao seu redor, ela iria crer na provisão e no cuidado de Deus de Israel. Agora seus olhos estavam abertos e ela sabia que o Criador do universo era suficiente para cuidar dela e de sua sogra e certamente de sua descendência futura. Então Ruth, ela colocou a sua fé em ação. As tragédias da vida sempre nos colocam em uma encruzilhada, não é verdade? Diante de dois caminhos a escolher, ou a vontade de Deus com grandes desafios pela frente, ou a inclinação do coração para as coisas mundanas, com consequências funestas e irreversíveis. Orfa retornou à velha vida, ao paganismo e à cegueira espiritual. Porém, Ruth não podia fechar os olhos ao amor de Deus, apesar da sua viuvez e atual pobreza. Mesmo que o caminho à frente pareça escuro, o passo dado em direção a Deus é seguro, e nele se encontra paz. A fidelidade inerrante ao caráter divino nos faz caminhar em segurança, mesmo pelo vale da sombra da morte, como já foi falado nesta manhã, neste programa. Ruth foi com Noemi para uma aventura desafiadora. Elas teriam de viajar por estradas muito perigosas e eram apenas duas mulheres viúvas. Elas iriam chegar a uma cidade onde, em pobreza total, deveriam trabalhar com as próprias mãos e depender totalmente de Deus para o seu sustento. Nem sempre as viúvas eram respeitadas, mas a lei dada pelo Senhor no Sinai ordenava que seu povo, na época da colheita, não rebuscasse seu campo, mas que deixasse um pouco de produto na terra para os órfãos, a viúva e o estrangeiro. E quando chegaram a Belém, era precisamente a época da colheita da cevada, e Ruth foi ao campo de Boaz. Nada do que acontece na vida de quem se entrega ao Senhor acontece por acaso. Deus tem o controle de tudo em suas mãos poderosas. Ele nos guia por o seu caminho quando nele confiamos. Ruth e Noemi estavam para ver o cuidado de Deus em sua história. Deus lhes tinha reservado privilégios tremendos e que durariam para sempre por causa da sua escolha sábia de seguir ao Senhor. Ele é o defensor do fraco e do abatido. Ele é o pai dos órfãos e marido das viúvas. Ele é o provedor daquele que coloca sua confiança em suas palavras. Então, nesta manhã, eu quero falar a você que está me ouvindo nesta manhã, seja você viúva, órfã ou não. Aleluia. Se você depositar a tua confiança no Deus de Israel, como fizeram Ruth e Noemi, então você verá a provisão de Deus chegar na sua vida. Você verá o agir de Deus acontecer na sua vida, na sua casa, no meio dos teus. Não importa a circunstância. Amém? Aleluia. Louvado seja Deus. Ruth trabalhou com diligência e humildade, colhendo cevada nos campos de Boaz. A notícia de seu carinho com sua sogra torna respeitada entre os belemitas. E Boaz recebe dela a proposta de ser o seu resgatador, o seu Goel. Ruth pede que Boaz compre as terras de Elimeleque e, casando-se com ela, levante descendências daquela família. E ele se alegra muito com este pedido. Boaz era bem mais velho que Ruth e ele elogiou sua sabedoria revelada em submissão e humildade. Bendita sejas tu, do Senhor, minha filha. Melhor fizeste a tua última benevolência do que a primeira, pois não fostes após jovens, quer pobres, quer ricos. Agora, pois, minha filha, não tenhas receio. Tudo quanto disseste eu te farei, pois toda a cidade do meu povo sabe quem és, mulher virtuosa. Então nós vemos aí Boaz elogiando Ruth pela sua, aleluia, lealdade, pelo seu carinho, pelo seu cuidado, né, pela sua integridade.
E nós temos que ter essa convicção no nosso coração, a certeza que nós estamos sempre fazendo aquilo que é reto aos olhos de Deus. E não nos deixar levar por qualquer coisa, por qualquer vento de doutrina. Há lições preciosas na história de Ruth para o nosso coração. Boaz elogiou seu caráter e colocou Ruth em posição de honra. Como é importante que cada mulher de Deus seja humilde e busque a vontade do Senhor. Ruth ouviu os conselhos de Noemi e se dispôs a fazer o que lhe tinha sido orientado. Quantas mulheres se perdem em experiências traumáticas por causa da tolice de suas escolhas? Vão atrás do que é passageiro e fútil. Hoje, a tônica básica norteadora das escolhas, principalmente em termos de casamento, tem sido o prazer, a aparência externa e o proveito financeiro de um relacionamento. Quantos se casam já pensando que pode não dar certo e que, se isso acontecer, é só separar? Então já casam com um pensamento medíocre, um pensamento de derrota. Quando você for se casar, você que está me ouvindo, você que está buscando o teu esposo, coloque no teu coração pensamentos positivos e não destrutivos, porque isso acarretará na tua vida automaticamente, aleluia, consequências devastadoras. Amém? Se você vai casar, fala, eu vou casar e vou ser feliz para o resto da minha vida. Ainda que isso não venha acontecer, determine, porque nós sabemos que quem conhece o caminho do homem é o Senhor, não é verdade? Então nós temos que proferir palavras que venham ser para edificar. Quanto sofrimento seria evitado se houvesse humildade e sabedoria nas escolhas da vida, não seria mesmo? Quantos lares ainda estariam de pé se os conselhos de pessoas mais velhas, cheios de sabedoria de Deus, fossem ouvidos? Quantas famílias bonitas teríamos? Quão descendentes abençoados se nossos jovens, apesar de circunstâncias adversas, tivessem a fé firme e inabalável no Deus vivo de Israel como Ruth? Ruth pediu que Boaz a resgatasse e entrou para a linhagem do Messias prometido. Ela gerou um filho, Obed, desse casamento feliz e abençoado. Obed gerou a Jessé e este a Davi. Da descendência de Davi veio o Salvador, o resgatador, o Goel de toda a humanidade. Jesus nos comprou com seu sangue, nos deu o nome, filhos de Deus, uma família e uma pátria. Aleluia por isso. Glória a Deus. Esse é o fato de eu estar aqui de pé nesta manhã. Esse é o fato de eu estar aqui falando ao teu coração nesta manhã. Porque Jesus, ele fez o maior sacrifício pela minha vida e pela sua vida. Então não se desvaneça no meio da tua caminhada. Não se deixe, aleluia, perecer por pensamentos negativos. Eleve o teu pensamento ao Senhor, aleluia, com pensamentos produtivos e não destrutivos. Se você trazer pensamentos negativos, fatalmente, isso vai acontecer na tua vida. Então levante todos os dias, determinando na tua vida, aleluia, que hoje será um dia abençoado, que hoje será o dia da tua vitória, que hoje vai chegar bênção sobre a tua vida. Se você levantar na tua cama, com o teu pé, aleluia, no chão e dizer, hoje meu dia não vai ser bom, com certeza o teu dia não vai ser bom. Mas se você olhar para o céu e dizer, Senhor, abençoa meu dia, faça com que ele seja abençoado, com certeza você terá um dia abençoado. Aleluia. Como você agiria estando em lugar de Ruth, quando Noemi despediu dela, falando que voltasse para sua família em Moab? Em que você tem baseado suas escolhas? Na aparência das circunstâncias? Na aparência das pessoas? No retorno financeiro? Ou em Deus e sua palavra? Você tem amado sua sogra? Você tem respeitado seu marido e tem visto seus filhos uma dádiva divina de alegria e grandes projetos do Senhor em seus planos? Você teria suficiente humildade para buscar cevada junto aos pobres? Executar um trabalho mais simples, aquém de sua capacidade? No momento de dificuldade financeira? O que você acha que precisa mudar em sua vida hoje para melhorar seu relacionamento com seus familiares? Com sua sogra, com seu esposo, com seus filhos? Você já pediu ao Salvador, Jesus, para entrar em sua vida e resgatá-la, trazendo paz e salvação? Gostaria de fazer isso agora mesmo? Então ore, dizendo-lhe, isto aceita Jesus como meu Salvador e Senhor. E Ele dará recompensa pelo teu trabalho.
Aleluia. Louvado e agradecido seja o nosso Senhor Jesus. Então, nós vemos aí, amados, a história de Ruth, essa mulher guerreira e valente. Aleluia. Ruth era moabita, mas isso não a impediu de adorar ao Senhor, o Deus verdadeiro. Tampouco fez com que o Senhor não aceitasse sua adoração e abençoasse muito. Os judeus não eram o único povo a quem adorava e amava Deus. O Senhor os escolheu para serem o povo através do qual o resto do mundo viria a conhecê-lo. Isso foi cumprido quando Jesus Cristo nasceu como um judeu. Através dele, o mundo inteiro pôde conhecer a Deus em Atos 10:35. Lemos que qualquer nação e teme e fez o que é justo, o Senhor aceita todo aquele que o adora. Ele usa as pessoas sem se importar com a sua raça, sexo ou nacionalidade. O livro de Ruth é um exemplo perfeito da imparcialidade de Deus. Embora Ruth pertencesse a uma nação desprezada por Israel, ela foi abençoada devido à sua fidelidade a Deus. Ela se tornou a bisavó do rei Davi e uma ancestral de Jesus Cristo. Ninguém deve se sentir desqualificada para servir ao Senhor pela sua raça, sexo ou nacionalidade. E Deus pode usar cada um em cada circunstância para construir seu reino. Aleluia. Nós vemos aí que Noemi enfrentou diversas dificuldades. Ela seria de Israel, casada e tranquila, mas retornou viúva e pobre. Ela mudou seu nome para expressar a amargura e a dor que sentia. Noemi não rejeitava Deus ao expressar abertamente sua dor. No entanto, parece ter perdido de vista os grandes recursos que teve em sua relação com Ruth e o Senhor. Ao enfrentar tempos difíceis, Deus recebe nossas sinceras orações, mas precisamos ter cuidado para não negligenciarmos o amor, a força e os recursos que Ele provê em nossas vidas. E não podemos permitir que a amargura, a decepção, nos desviem das oportunidades que surgem. Aleluia. Louvado seja o nome do Senhor. Então essa, amados, é a palavra de hoje para o teu coração. Esse exemplo dessas 3 pessoas que, dando espaço para Deus, deixaram com que Deus fizesse cumprir os seus propósitos, seus desígnios para a qual chamaste tanto Ruth, Noemi e Boaz. Então, dessa maneira, nós vamos fazendo a vontade do Senhor. Quando nós abrimos o coração, aceitamos aquilo que Ele nos impõe a fazer. Quando Ele termina algo para fazermos e nós vamos lá com todo grado, com todo bom coração e fazemos. O Senhor agrada, o Senhor aprova essa atitude. O Senhor não aceita a atitude, aleluia, de pessoas mesquinhas que só querem o seu benefício próprio. O Senhor aceita o sacrifício que é louvável, que é voltado para a obra e para o reino dele. Amém? Que esta palavra fique guardada no seu coração, que você possa analisar a sua vida e buscar melhorar os seus relacionamentos com seus parentelas, com sua sogra, com seu filho, com sua filha. Amém? Eu não tenho mais sogra, minha sogra já está dormindo no Senhor, mas eu não a conheci. Mas eu creio que foi uma grande mulher, pela sua integridade, pelo seu caráter, que me falam dela. Então, que você venha amar a tua sogra, que você venha ser realmente um filho e uma filha para ela. E não ver ela como um bicho papão, um bicho de 7 cabeças. Basta você querer. Tudo é possível. Amém? Ame tua sogra, ame o teu sogro, ame teus filhos e a tua família, porque ela é a base de todas as coisas. Amém? Que Jesus possa te abençoar poderosamente neste dia. Que Jesus venha fortalecer a cada dia mais a sua vida no nome de Jesus.